Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gosto de começo do ano, porque a gente sempre prega aquela mensagem que dá uma esperança, assim, né? Mas hoje eu quero falar mais sobre abandonarmos as coisas que nós carregamos do que falar do seu futuro. O que nós vamos aprender hoje é mais sobre como largarmos as coisas da importância de largarmos as coisas do que a importância de querermos conquistar coisas. Se nós entendêssemos que Jesus não morreu para nós conquistarmos coisas, nós já seríamos cristãos muito mais maduros. Você consegue compreender isso? Jesus não morreu para você conquistar coisas. Jesus fez o que fez para você poder abandonar o reino das trevas e poder receber o reino da luz. Você não precisa conquistar o reino da luz, você não precisa conquistar a vida de Jesus para você. Ele te dá de graça. A única coisa que você precisa fazer é decidir abandonar o reino das trevas e receber o reino da luz. Então, se nós entendêssemos que Jesus não morreu para nós conquistarmos coisas, nós já avançaríamos muito em maturidade na mensagem do Evangelho. Jesus não morreu para você conquistar coisas. Tudo que precisava ser conquistado, Ele já conquistou na cruz. Tudo que você precisa para a vida e para a piedade, Ele já nos deu, segundo o apóstolo Pedro. Já está tudo organizado, já está tudo no reino maravilhoso do Filho de Deus. O que nós precisamos é abandonar o reino das trevas e receber o reino da luz. Nós precisamos aprender isso. Jesus não nos fez um exército de conquista. O pastor Pio fala que aprendeu, não lembro mais com quem, mas ele sempre fala que nós não somos um exército de conquista, nós somos um exército de ocupação. Nós ocupamos o território que Jesus já nos deu. Nós não estamos conquistando o território, nós só estamos ocupando baseado na obra de Jesus Cristo. E eu e você precisamos entender isso o quanto antes, porque quanto antes entendermos isso, antes largamos a vida que busca o resultado, antes largamos a vida que busca os nossos próprios esforços, antes largamos a vida que faz com que pensemos que, eu faço a minha vida. Não, eu recebo a vida de Jesus. Entre você fazer a sua vida e receber a vida de Jesus, eu prefiro receber a vida de Jesus, porque eu conheço as habilidades do meu braço, e eu sei que no final vai ser muito pior do que aquilo que Jesus já conquistou por mim. Não é verdade? Então eu quero trabalhar com vocês dentro de uma história, a história do chamado de Eliseu. Eu quero ler com vocês 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 ao 21. 1 Reis 19 ao 21, que diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Jafete. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. É claro vermos nessa história um romper. É claro vermos nessa história um divisor, um divisor de águas na vida de um homem. Antes ele estava tomando um rumo e fazendo uma coisa, de repente toda aquela situação acontece e agora ele vai para um outro caminho. Eliseu tinha alguns planos, ele iria arar aquela terra, ele iria semear naquela terra, ele queria colher daquela terra. Mas de repente Elias, um outro homem, passa, coloca uma capa nele, ele entende aquela mensagem.
você receber a capa significava receber um chamado para participar da vida de quem lhe estava entregando a capa, receber da autoridade de quem estava entregando a capa, e ele toma uma outra direção. Ele abandona aquilo que ele estava fazendo e ele toma uma nova direção. É muito claro vermos nessa passagem um romper na história de Eliseu. Eu não sei se você conhece, mas nós estamos falando de dois grandes personagens bíblicos aqui e também na história judaica. Nós estamos falando de dois profetas muito importantes. Elias é um dos maiores e mais importantes profetas que já passaram aqui na terra. Sabe, em toda a história, Elias, ele desafiou deuses, Elias desafiou reis, Elias desafiou sacerdotes, tudo em nome de Deus. Elias orou e parou de chover, Elias orou e desceu fogo do céu. Elias passou um redemoinho e ele foi arrebatado ao céu. Ninguém nunca encontrou o corpo de Elias, ele foi arrebatado. Elias era um grande profeta. E esse grande profeta coloca a capa dele sobre Eliseu, ou seja, a autoridade que ele tinha como profeta, o governo que ele tinha sobre a terra, inclusive de mandar parar a chuva, ou de fazer descer fogo do céu. Essa autoridade que ele tinha, ele estava falando: Eliseu, eu quero passar isso para você. E Eliseu fica em dúvida agora, em dúvida não, né? Ele fica nessa tomada de decisão. Agora eu abandono aquilo que eu fazia e eu vou receber, eu vou aceitar essa vida espiritual que Elias está me chamando para ter. E Eliseu, ao receber aquela capa, ao receber a unção que havia sobre Elias, Eliseu também se tornou um grande profeta. Eliseu, um exército desafiou Eliseu, e enquanto ele andava em direção àquele exército, o exército inteiro ficou cego. Carruagens de fogo cercaram Eliseu e o exército inteiro ficou cego. Eliseu curou da lepra um grande general de um povo inimigo. Eliseu ressuscitou uma criança. Eliseu era uma pessoa tão ungida que depois de anos da sua morte, a Bíblia nos conta uma história que os ossos dele estavam expostos na sepultura. E alguns homens estavam carregando um outro morto. Eles iriam sepultar um outro morto. Mas ao chegar o exército inimigo, eles ficaram com medo. E o que eles fizeram? Jogaram aquele morto dentro da cova de Eliseu e fugiram. Mas do jeito que aquele morto bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Eliseu tinha tanta unção sobre o corpo dele, tinha tanta unção que até os ossos eram ungidos. Até os ossos tinham autoridade para trazer vida novamente a uma pessoa. Nós estamos falando desses dois personagens aqui. Então, pessoas muito importantes, pessoas que entenderam que existe uma vida superior, um caminho mais excelente, uma vida espiritual para se viver. E Eliseu aqui, de forma muito clara, ele abandona o arado. Ele abandona aquilo que ele estava fazendo. A capa de Elias, então, sobre Eliseu, significa autoridade, governo, um chamado a uma vida mais excelente. E o arado que Eliseu estava fazendo, significa a capacidade humana, os planos humanos, o esforço humano, a força humana, a sabedoria humana. Então, Eliseu estava fazendo as coisas na força do seu braço. Eliseu estava conduzindo as coisas da forma como ele queria, fazendo tudo de acordo com o planejado, porque ele buscava um tipo de resultado, porque ele queria algo no final. De repente, Elias transforma toda a história de Eliseu ao depositar aquela capa sobre as suas costas. É tão forte os símbolos que nós estamos falando aqui, que imagine comigo, para você colocar um boi para arar, né, os dois bois para arar, ele demora um tempo até ele começar a definir a passada dele, para ele começar a rasgar, porque arar a terra é você fazer um suco na terra, você rasgar a terra para você poder lançar ali as sementes. Então imagine a força do animal, quando você enfia aquele arado ali, você enfia, é tipo um pedaço de ferro que entra na terra, e agora você tem que ir rasgando a terra.
Então, aquela força daquele animal, demora um tempo para aquilo ali pegar o ritmo, demora um tempo para aquilo ali produzir, demora um tempo para aquilo ali. E Eliseu estava confiando nessas coisas. Eu tenho 12 parelhas de animais, ou seja, eu tenho 24 bois aqui fazendo, arando a terra. Eu tenho não sei o que, eu vou planejar, eu vou fazer, eu tenho força para isso, eu tenho capacidade para isso. De repente, todos aqueles planos que ele tinha, pelo simples símbolo de Elias colocar a capa sobre ele, ele abandona tudo aquilo ali. E a Bíblia diz que ele mata os bois, que representam força, ele queima o arado, que representa a habilidade humana de dominar as coisas, ele deixa tudo isso para trás, ele deixa tudo isso lá para seguir e se tornar o auxiliar de Elias, para poder viver a vida que Elias estava propondo para ele. São pessoas extraordinárias, que experimentaram coisas extraordinárias, Elias e Eliseu. Mas o interessante é esse chamado que Eliseu recebeu. Elias simplesmente põe uma capa sobre os ombros dele. E conforme eu falei, a capa simboliza a autoridade, simboliza governo, simboliza uma vida espiritual, um reinado espiritual. E Eliseu então se desfaz do arado, que simboliza a força de produção humana, e segue Elias. Vemos nessa história que para andar na autoridade da vida espiritual, precisamos abandonar nossa confiança na força do nosso braço. Preste atenção nessa frase aqui de novo. Se você anota, se você faz um story, se você faz qualquer coisa, faz com essa frase aqui, ó. Precisamos, de novo, para você poder anotar certo. Vemos nessa história que para andar na autoridade da vida espiritual, ou seja, para andar na autoridade da vida espiritual, precisamos abandonar a nossa confiança na força do braço humano, ou para abandonar a nossa confiança em nossa força, em nosso braço. Se você quer viver a vida espiritual que Deus tem para você, a autoridade de governo que Deus tem para você, você precisa abandonar a sua força. É por isso que o título da nossa mensagem hoje é Deixa para lá. Deixa para lá. Deixa para lá a sua capacidade, deixa para lá o quanto você acha que sabe, deixa para lá a sua sabedoria, deixa para lá o seu entendimento, deixa para lá, enfim, as coisas que você confia, deixa para lá e deposite a sua confiança única e exclusivamente na obra de Cristo Jesus. Deixa para lá. A Bíblia nos ensina sobre 2 tempos. Assim como a vida de Eliseu teve 2 tempos, o tempo do arado e o tempo agora da capa, vamos colocar assim, o tempo do esforço humano e o tempo da graça de Deus sobre a vida dele, de receber a capacitação espiritual para realizar as coisas, autoridade e governo. Assim como Eliseu teve 2 tempos em sua vida, toda a humanidade também tem 2 tempos. A história da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo Jesus. Nós precisamos entender essa verdade. A nossa história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo o que valia era a lei dada por Moisés. Antes de Cristo o que valia era o esforço humano, a capacidade do seu braço. Depois de Cristo o que veio, o que vale é o tempo da graça. A Bíblia nos ensina isso em João capítulo 1, versículo 17, que diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, são 2 tempos, o tempo da lei e o tempo da graça. A lei foi dada para se cumprir, ela representa o esforço humano para agradar a Deus, para se aproximar de Deus, para viver a vida de Deus. A lei de Moisés dizia, faça isso, faça aquilo, faça isso outro, faça assim, e aí talvez Deus te dê aquilo que você tanto quer. A lei representava o próprio esforço. Quando Deus foi dar a lei para o povo de Israel, eles disseram assim, tudo o que Deus pedir, nós faremos. Agora me diz uma coisa, existe alguém que consegue fazer tudo aquilo que Deus pede? Não existia na terra uma pessoa que era capaz de fazer aquilo que Deus pede. Deus falava assim, não minta.
Pronto. Você esqueceu de lavar a louça da mãe, você já mentiu. Você lavou a louça? Aham. Corre para casa, liga para o irmão, você lava a louça para mim. Você já mente. Ninguém conseguia, ninguém era apto, ninguém estava... Por isso Cristo Jesus veio, para cumprir a lei, porque Ele tinha habilidade para cumprir a lei, porque a vida dele não estava debaixo do pecado, mas era uma vida do Espírito. Ele cumpre a lei e agora Ele coloca um novo tempo para nós, o tempo da graça e da verdade. Antes de Cristo e depois de Cristo. A lei foi dada para se cumprir. Era o máximo da capacidade humana para tentar agradar um Deus irado, para tentar conquistar alguma coisa de um Deus pesado, irado, barbudo, malvado, com um raio na mão para te queimar. Esse era o esforço da lei. Mas a graça veio junto com a verdade. A graça é um presente que representa um novo tempo para a humanidade. Graça representa a obra de Cristo Jesus conquistando todas as coisas para nós. Graça é pela fé nós recebemos a vida de Cristo. Graça é podermos nos revestir de Cristo. Graça é poder fluir e usufruir da autoridade e poder de Cristo. Isso é graça. A graça não é o meu arado produzindo aquilo que eu quero um dia, mas a graça é usufruir da autoridade que foi colocada sobre mim para governar, para reinar em vida. Não é sobre a autoridade que eu tenho sobre as coisas e sobre o meu esforço. É sobre a autoridade que Cristo Jesus tem. E eu, revestido dele, agora posso fluir e viver a vida que ele tem para mim. É diferente, são dois tempos. Podemos largar o arado e receber a autoridade da capa. Nós podemos largar, deixar para lá os nossos esforços, a confiança no nosso braço. Podemos deixar isso para lá e receber a autoridade da conquista que Jesus teve. Recebemos a vida de Deus para nós. Jesus veio para podermos deixar para lá a lei, o esforço, o arado e confiar única e exclusivamente naquilo que Ele já conquistou por nós. Recebemos aquilo que Ele já nos deu. São dois tempos. Nós podemos viver baseados no nosso esforço, no nosso arado, no nosso braço, ou podemos viver baseado na autoridade de Cristo Jesus, que já conquistou todas as coisas, que já nos deu todas as coisas, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós podemos viver um novo tempo. Jesus, Ele é esse novo tempo. Ele é essa autoridade nova. Jesus é a graça, Jesus é a capa, Jesus é o novo tempo. Em Hebreus capítulo 10, versículos 8 ao 9, diz assim: primeiro ele disse, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Preste atenção, Jesus anula, Jesus cancela o primeiro. O que era o primeiro? O primeiro era a lei, o primeiro era o esforço humano, era a tentativa do homem de ir até a Deus. O que é o segundo? É Deus enviando Jesus em resgate da minha e da sua vida, pelo perdão do meu e do seu pecado. No esforço, homens tentando ir até Deus, na graça, Deus vindo até os homens. É diferente, é um novo tempo, mas perceba que para existir o segundo, ele cancela o primeiro. Para podermos ir para uma nova fase, nós precisamos cumprir a primeira fase. Nós precisamos deixar para lá o primeiro, para podermos usufruir do novo. Nós precisamos deixar para lá o antigo, para podermos usufruir do que é novo. Jesus é a própria representação de que um velho tempo acabou e começa-se um novo tempo. O tempo da graça, o tempo da lei termina, o tempo da graça começa em Cristo Jesus. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Eu quero deixar isso muito claro hoje. Para podermos viver a vida de Deus, a vida do desempenho tem que acabar. Para podermos usufruir da vida que Deus tem para nós, a vida do esforço do nosso braço tem que acabar. A vida do desempenho, dos resultados que me definem, essas coisas têm que acabar.
Nós somos muito afligidos por isso ainda hoje. O que define as pessoas nos dias de hoje são os resultados que elas têm, não é mesmo? Ah, fulano de tal, ele tem tantos seguidores no Instagram, por isso eu vou ouvi-lo. Fulano de tal tem tantos seguidores, fulano de tal tem tanto dinheiro, fulano de tal tem tanto não sei o quê. Nós olhamos quantidade de algumas coisas e definimos as pessoas pela quantidade do que elas têm. Mas a Bíblia fala de um outro perfil. A Bíblia fala para nós olharmos as pessoas pelo que elas são. E aquilo que elas têm não define quem elas são. A pessoa, só porque tem dinheiro, você pede conselhos sobre relacionamento para ela. Já passou por 15 divórcios. Ela não é habilidosa, ela não é uma pessoa fiel. Mas você quer aprender pelo que ela tem. Esses dias, eu fiz aniversário esses dias e o pessoal estava lá na festinha. E eles começaram a falar de pessoas e de influencers e não sei o quê. E uma hora eu falei assim, pessoal, se a gente colocar aqui fulano de tal e Paulo de Tarso, vocês seguem o fulano de tal. Aí, para ajudar ainda, um lá perguntou, quem é Paulo de Tarso? Que loucura! Porque Paulo morreu sozinho. Paulo não tinha milhões de seguidores. Jesus foi para a cruz sozinho. Não é no mesmo perfil de avaliação de sucesso do mundo que o reino de Deus funciona. Não é no mesmo perfil. Nós precisamos deixar para lá a forma de olharmos o sucesso que o mundo nos ensinou. E nós precisamos aprender o que Deus fala a respeito da vida. Nós precisamos aprender a ver o que Deus nos ensina a respeito de avançarmos, de prosseguirmos, de termos sucesso. Paulo de Tarso é o apóstolo Paulo. Ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento que você lê na Bíblia hoje. É um cara importantíssimo. Importantíssimo. Alguns teólogos definem ele como o arquiteto da teologia do Novo Testamento. É ele que organizou todo o pensamento cristão, vamos dizer assim. Paulo de Tarso. Mas morreu sozinho. Arrancaram a cabeça dele. Agora imagina você chegando para um amigo teu e falando assim, cara, olha só, esse cara aqui é muito legal, eu estou escutando umas mensagens dele, não sei o quê, e beleza, está me ajudando muito, tá, mas quem que é essa pessoa? Onde que ele está agora? Não, ele está preso. Não, mas quem que é esse pastor? Não, é um pastor preso. Tá, mas você escuta um pastor preso? Que exemplo é esse desse pastor que está preso? E bababá, não sei o quê, e já condena o pastor. Paulo era preso, era um prisioneiro. Durante grande tempo da vida dele, um prisioneiro. Paulo não falava às grandes multidões. Seu amigo vai falar para você, você é louco. Olha aqui, ó, segue esse aqui, ó, tá de Lamborghini agora. Não é assim? Não é esse o padrão que está hoje no resultado, no esforço, no braço? O que você pode produzir define você? Estou errado ou não estou? Vocês estão aí ou não estão? Vocês querem falar comigo hoje ou não querem? Não é esquisito? Então nós precisamos deixar para lá esse negócio de ser definido pelo resultado. Não estou falando que a sua vida não vai ter resultados. Estou falando que você não pode ser definido por eles. Não pode ser apegado a eles. Precisamos deixar para lá a visão do mundo e passar a ver as coisas do ponto de vista do reino de Deus. Por isso eu quero ler Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62, que diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse para Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse,
vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e depois despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que olha para trás, lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O texto nos ensina muitas coisas. Se você for ver, existem alguns tipos de chamado, alguns tipos de decisão de seguir Jesus e algumas coisas que tentam impedir essas decisões. Nos ensina muitas coisas que são deixadas para trás. O texto aqui não ensina, por exemplo, que Jesus não tinha casa. Jesus tinha casa. As pessoas falam assim: não, olha aqui, ó, Jesus era pobre, Jesus não tinha nem onde dormir, Jesus não tinha casa. Não, a Bíblia não está ensinando isso aqui. Jesus tinha uma grande casa em Cafarnaum. A Bíblia nos ensina, numa das passagens, que Jesus estava em casa e uma multidão estava dentro da sua casa. Para caber uma multidão dentro da casa de alguém, essa casa tem que ser grande, não tem que? Jesus tinha tanto dinheiro que ele nem se preocupou que os caras arrancaram o telhado daquela casa. Sabe, Jesus é de boa, ele não é pobre igual as pessoas imaginam assim. Jesus nasce e ele já dá mais dinheiro para os pais dele do que muito bebê dão. Porque já os reis magos trouxeram presentes para ele que valiam uma fortuna. O pai de Jesus era carpinteiro. Carpinteiro não é o carinha que fica lá fazendo cadeirinha, essas coisas. Não, carpinteiro trabalha com construção. Eles tinham habilidade com madeira, eles tinham habilidade com erguer casas, eles tinham habilidade com pedras preciosas. É outro tipo de imagem que nós temos. Jesus era diferente. E as pessoas falam assim: olha aqui, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não, o texto não diz que ele não tinha casa, o texto não diz que ele não tinha família, o texto não diz que ele não se importa com os mortos, o teu familiar que morreu. O texto não está dizendo isso. Eu não acredito que seja um texto para nos impedir de termos a casa, de ter a família. Muitas pessoas pregam dessa forma, mas eu não acredito assim. O texto nos ensina, ele nos explica que a nossa confiança não está nessas coisas. Jesus está falando assim: ei, o meu dia é livre. Aonde o Espírito for me conduzindo, eu vou. Eu vou abençoando pessoas, eu vou servindo pessoas, e de repente eu olho, eu não voltei para a minha toca, eu não voltei para o meu ninho. A raposa vai sair, vai caçar e vai voltar para o ninho, para a toca. O passarinho vai sair e vai voltar para o ninho. Mas eu saio guiado pelo Espírito, e se eu tiver que dormir a quilômetros da minha casa, eu durmo lá. A minha confiança não está nas coisas que eu tenho. A minha confiança não está na família que eu tenho. Não é o sobrenome que eu carrego. Jesus está nos ensinando essas coisas aqui, a não confiarmos nisso. Então existem várias coisas que nós devemos deixar para lá. Nós devemos deixar a confiança nas habilidades que temos. Nós devemos deixar a confiança nos familiares que temos. Nós devemos deixar a confiança nos relacionamentos que temos. Nós devemos deixar a confiança nos cargos que temos. Nós devemos deixar a confiança nas coisas que temos. Devemos deixar isso para lá e focar na vida que Jesus tem para nós. É isso que o texto está nos ensinando. E de repente ele diz que aquele que lança a mão do arado, lançar a mão do arado significa aquele que pega o arado e tira algum proveito daquilo, tem habilidade para usar o arado para trazer resultados para a sua própria vida. Aquele que lança a mão no arado, aquele que conhece o seu esforço, aquele que conhece a sua capacidade, e fica olhando para trás, este não é apto para o reino de Deus. O texto aqui, eu até estava conversando com o meu professor de grego, tentando entender melhor, mas no grego o texto não diz assim, que enquanto alguém ara, e ele fica olhando para trás. Não, as duas atitudes no grego não estão no mesmo tempo. Aquele que ara, lança a mão do arado, e aquele que olha para trás.
Não está aquele que ara olhando para trás. Não é assim que o original ensina. E aí aqui nós aprendemos o seguinte: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Muitos confundem o arado como o seu chamado ministerial. E eles pensam assim: se eu for ser pastor um dia e deixar de ser pastor, ou se eu for ser um líder de um grupo familiar um dia e deixar de ser esse líder, eu não estou apto para o reino de Deus. Mas não é isso. O arado simboliza muito mais o esforço humano, conforme nós vimos na história de Eliseu, do que o ministério, a vida com Jesus. Ele está nos ensinando: aquele que confia demais, aquele que não para de olhar para a vida com o arado, aquele que não para de olhar para trás, aquele que não deixa as coisas para lá, não consegue receber a vida do reino. É isso que o texto está nos ensinando. Jesus fala uma sequência de coisas que nós devemos deixar para lá, porque agora ele falaria que nós devemos olhar, devemos pegar o arado de novo. Eliseu nos ensina que nós devemos abandonar o arado, porque Jesus agora vai nos ensinar a pegarmos o arado de novo. Jesus está nos ensinando que arado significa o esforço humano, e nós precisamos parar de olhar para o nosso esforço, para a nossa capacidade, para o nosso braço, para o nosso entendimento, e focarmos única e exclusivamente em Cristo Jesus, para podermos receber o reino de Deus. É isso que o texto está nos ensinando. Está nos ensinando a deixar para lá o esforço humano e receber a conquista, a obra de Jesus Cristo. Arar a terra é a obra da inteligência do homem, do controle do homem, das rédeas nas suas mãos, do poder de controlar na palma das suas mãos. Isso é arar a terra. Lançar mão do arado é aquele que sabe tirar proveito disso. Olhar para trás é se gloriar daquilo, é não abandonar a confiança naquilo. Aquele que lança a mão do arado, ou seja, sabe produzir, sabe trazer resultados, acredita no seu esforço, e teve alguma colheita com aquilo, teve algum resultado com aquilo, então não para de olhar para trás, não para de se gloriar dos resultados do seu braço, não para de se gloriar das suas conquistas no seu esforço. Este não consegue receber o reino de Deus. Esse não consegue aceitar a graça de Deus, um novo tempo. Mas o chamado de Deus para as nossas vidas é igual ao chamado de Eliseu. Deus, ao passar pelas nossas vidas, Ele diz: abandone isso aí. Deixe isso aí para lá, mate os bois, queime o arado, deixa para lá, receba uma nova vida, a vida de Cristo, e passe a participar, a receber aquilo que Jesus já conquistou para você. Olhar para trás é confiar nessa força, é desejar continuar no controle. Meu comentário é: tire a mão do arado, tire a mão do arado, deixe para lá. Estar apto para o reino de Deus é não olhar para trás, é não se gloriar nas obras das suas mãos, é não continuar no controle, é não continuar fazendo e planejando do seu jeito e manipulando para que as coisas aconteçam do seu jeito, é não continuar achando que os seus resultados te definem. Isso é deixar o arado para lá, mas confiar única e exclusivamente na obra de Cristo. Antes de Cristo era na nossa força, depois de Cristo é pela obra dele. Nós aprendemos nessa história que para viver o novo devemos abandonar o velho. Eu não sei você, mas a final de ano acabou de passar e às vezes você se reúne com a sua família lá e sempre tem aquele tio, não tem? Que tem lá já 70 anos, 65 anos. E sempre que ele te vê, ele fala assim: na minha época a gente fazia assim, 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 assado e funcionava. Essa geração hoje é muito mole, é muito não sei o quê. Ele nunca vai viver algo novo.
porque ele continua vivendo naquela época. Nós precisamos deixar o velho para lá. Nós precisamos deixar o que passou para trás. E focar os nossos olhos naquilo que está adiante. Focar os nossos olhos na vida que Cristo tem para nós. Nós precisamos abandonar a vida do esforço e focar na graça. Nós precisamos abandonar os dias que tivemos de sucesso na nossa força e focar na vida que Jesus tem para nós. A Bíblia é cheia de comentários sobre pessoas que tiveram grandes resultados, mas não foram dominados por esses resultados. Quando Jesus chama Pedro para ser seu discípulo, Pedro tinha acabado de pescar 2 barcos cheios de peixe. Ele larga todo esse resultado na praia e segue Jesus. Felipe, um pregador, um evangelista, ele evangeliza toda uma cidade. Ele traz um avivamento para toda uma cidade. E de repente ele deixa tudo aquilo para lá, para falar do amor de Jesus para uma pessoa em uma estrada deserta. Esses homens, eles não estavam focados no que o mundo diz que é sucesso, na quantidade das coisas. Eles estavam focados em serem direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Porque sucesso não é quantitativo. Sucesso é viver a vida que Deus criou para você. Usufruir da vida que Deus criou para você. Isso é sucesso. Poder abençoar alguém, amar alguém. E alguém que sempre está de olho no passado, sempre está de olho nos dias de glória, nunca vai conseguir viver algo novo. Vamos abandonar o velho e receber o novo. Abandonar nosso esforço, sem olhar para trás e usufruir da autoridade do reino de Deus. Amém? Vamos abandonar, deixar para lá o velho e usufruir do novo, que é a vida que Deus tem para nós.